capítulo 1. Amém, irmãos. Vamos ler o versículo, pelo menos um versículo por base aqui. Vamos tirar o versículo 5, para não estender muito na leitura, uma vez que já é um texto conhecido da igreja. Versículo 5, capítulo 1 diz assim: porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a madre. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, abra agora o nosso entendimento e prepara nosso coração para podermos extrair desse texto bíblico um aprendizado nesta noite. Hoje é culto de ensinamento, é culto de meditarmos sobre a Tua Palavra. Eu lhe peço, amigo Espírito Santo, que é o professor por excelência, que tome meus lábios, que eu possa ser guiado na revelação da Tua Palavra, e que o Senhor possa usar a mesma para falar com a Tua amada igreja. O Senhor conhece a necessidade da igreja, o Senhor sabe o que eles precisam ouvir nessa noite. Então eu lhe peço que use como instrumento e faça Teu nome ser glorificado nessa noite, e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis acertar, queridos? O texto de 1 Samuel, irmãos, vai nos relatar uma época dos juízes, para lembrar os irmãos que ainda não tinha rei sobre a nação. Existia o sacerdote Eli, que era o mentor do povo, era quem consultava a Deus pelo povo e quem fazia o julgamento entre o povo. Quando alguém tinha uma questão, se reunia perante o sacerdote ali fazia o julgamento daquela questão e dava então a direção segundo Deus orientava o profeta. É bem verdade que Eli já está chegando no final de seu ministério. Nós precisamos entender algumas coisas que eu não tinha me atentado, mas lendo a revista aqui me abriu a mente. Eu sempre preguei que Deus fechou o ventre, ou Deus fechou a madre de Ana, mas eu nunca tinha parado para perguntar por que Deus fez isso, qual a razão que Deus fez isso. E eu comecei a entender, embora já tenha falado aqui na igreja, que a ferramenta do sofrimento, Deus muitas vezes a utiliza para nos fazer chegar a Ele. Repetindo, o sofrimento é uma ferramenta que às vezes Deus utiliza dela para nos fazer chegar à sua presença. No acompanhamento que nós fizemos a irmã Dulcineia, que é a mãe do irmão da língua, em certo momento, algumas indagações: por que tanto sofrimento? Por que tem que ser assim, tão doloroso? E Deus me deu na hora uma sabedoria. Eu falei assim: eu entendo que isso daqui é uma ferramenta que Deus esteja usando, que com esse sofrimento Deus consegue falar com um, com outro, com um ente querido mais próximo. A gente vem a refletir, a gente passa a perceber uma situação que de repente, se fosse de uma hora para outra, a gente passaria desapercebido. E eu comecei a entender então que isso é uma realidade que constantemente Deus vem usando. O sofrimento é uma ferramenta que Deus usa para nos fazer também chegar-se a Ele. Quantos entendem e dizem amém? Amém? Talvez você se pergunta em alguma situação da sua vida, você indaga a Deus. Você indaga a Deus: Senhor, por que essa situação está dessa forma? Está tão difícil para mim. E eu quero falar nessa noite para você como um pastor, como um profeta, como um arauto de Deus nessa noite. Talvez Deus está usando essa ferramenta de sofrimento para poder te trazer para mais perto dele. Já na introdução eu quero dizer para os irmãos que essa ferramenta foi aplicada em Ana. Se Ana não tivesse, irmã Simone, com a sua madre fechada, Ana não subiria para buscar a Deus com tanta intensidade como ela buscou em Siló. Daí nós vamos decorrer aqui na lição e vamos entender. O pastor Samuel, ele foi muito feliz na explanação que ele usa da lição aqui. Eu vou pegar alguns pontos para darmos início aqui de partida.
para o que nós vamos meditar. Obviamente não dá tempo de meditar sobre tudo, mas pelo menos naquilo que der tempo, nós vamos meditando. Aqui na revista, no seu tópico 1.2, onde tem a epígrafe, o Senhor lhe havia cerrado a mágoa. Vou ler o que está escrito aqui no texto. O texto deixa muito claro que foi o próprio Senhor que fechou a malha de Ana. E quando Deus fecha algo, é porque alguma lição espiritual deseja nos ensinar. Se Deus fechou, escuta, é porque tinha um propósito a realizar. E Ana, a cada dia subia, a cada subida iria descortinar o grande projeto que o Senhor lhe havia destinado. Agora o que eu quero pegar para nós falar um pouquinho. Ana precisava de um filho, e Deus precisava de um sacerdote. Repetindo, Ana precisava de um filho, e Deus precisava de um sacerdote cuja voz profética fosse ativa novamente. Olha que coisa interessante, eu nunca tinha observado por esse ano. Ana sofria porque era estéril. No contexto da sua época, a mulher que não conseguia ter filhos, ela era discriminada. Ela era tida como uma mulher que não era abençoada por Deus. Em contrapartida, Penina, que subentende que era como se fosse uma serva de Ana, uma outra mulher de Eucana, no caso, ela tinha filhos. E ela usava desses filhos para provocar Ana. Deixa eu abrir um parênteses para explicar sobre poligamia. Porque alguém vai dizer assim, eu já escutei alguém dizer assim, pastor, e prega contra a poligamia, mas existem culturas na Arábia, na China, na Índia, que o homem tem mais de uma mulher. Se ele vier a se converter, como é que se faz? Como é que faz, Josué? Manda ele assumir a titular e dispensa as outras? Então isso é questão de cultura, mas nunca teve aprovação bíblica. Foi algo que Deus tolerou, mas nunca aprovou. Por exemplo, o casal que é exemplo para a humanidade é Adão e Eva. Aí você vai dizer, lógico, pastor, só tinha os dois? Tá bom. Quando Deus mandou entrar na arca, quem Deus mandou entrar na arca? Noé, sua mulher, seus filhos e suas esposas. Deus mostrando o modelo, que é o marido e a esposa, e não tem mais nenhuma acompanhante. Então, quando vocês virem alguém falar sobre isso, sobre poligamia, isso nunca teve aprovação de Deus. Algo que acontecia por causa da cultura da época, e Deus tolerou. Tolerar é diferente de abençoar. Tolerar é diferente de Deus colocar isso como um dogma, ou colocar isso como um mandamento, né? Mas a Bíblia fala de um casal, um homem e uma mulher. Amém? Então, partindo desse ponto, Eucana casa-se com Ana, e Ana não pode gerar filhos. Voltando à cultura da época, como existia muito aquela preocupação com a genealogia, o homem ele tinha que dar sequência na sua família, e isso agora vai entrar dentro das leis de Israel, até porque se ele não tivesse genealogia, quando chegasse no 50º ano, que era o ano do jubileu, onde as terras eram devolvidas para os seus donos, aqueles que não tinham genealogia não recebiam as suas terras de volta. Entenda como tudo faz parte de um plano de Deus. Então tinha que ter a continuidade, tinha que ter a descendência da pessoa. O judeu valoriza demais a descendência. Pega o livro de Mateus, pega o livro de Marcos, de Lucas, perdão, e observa como é traçada detalhe por detalhe a genealogia. Se eu for tratar minha genealogia, eu só consigo chegar no meu avô. Do avô para lá já não sei mais nada. Mas o judeu não. O judeu vai buscar aí a genealogia dele, vai chegar a 14ª, 15ª, 20ª geração, e eles sabem a raiz. Eu não sei. Sei até o meu avô, bisavô, e olha lá, nunca pesquisei, nunca parei para pensar sobre isso. Mas o judeu não, ele dá muita importância para isso. Então Eucana tem agora uma outra mulher chamada Penina, e essa deu filhos. Lembra de Raquel, mulher de Jacó, que não tinha filho e teve que pegar uma concubina também, uma serva. Como Leia dava muitos filhos para Jacó,
E Raquel ficou enciumada porque ela não conseguia ter filhos. Então ela pega a sua serva e pede que ela se deite com Jacó, e o filho que ali fosse gerado, ela tomava e criava como se fosse filho dela. É isso que acontecia aqui, nessas questões. Porém, Penina é diferente. Ao invés de pegar os seus filhos e participar como se fossem filhos de Ana, ela pegou o amor pelos filhos e usava desse meio para irritar a nossa irmã Ana. Aí vem um detalhe: Ana tinha a sua madre fechada e era impossibilitada de gerar filhos. Só que Deus vai usar da ferramenta do sofrimento. Deus vai dizer: Ana, você precisa de um filho, e eu estou precisando de um sacerdote. Então eu vou usar o teu sofrimento e vou trazer um profeta para essa nação. O sofrimento de Ana, Franco, fez com que ela gerasse Samuel na aflição e na oração. Repita comigo: Samuel foi gerado na aflição e na oração. Samuel vem de um projeto de Deus. Porque quando você pega aqui o capítulo 3, diz a palavra do Senhor que antes que a lâmpada se apagasse, no relato de Samuel, espiritualizando, você entende que a voz profética estava acabando no meio do seu povo. Já não tinha visões, já não tinha revelações, já não tinha direção de Deus. Por quê? Porque ali já não conseguia mais ouvir o Senhor. O maior perigo de um sacerdote é quando ele não consegue ouvir mais a Deus. Porque o sacerdote tem que ser guiado e orientado pela voz de Deus. Se ele perder esse contato, essa audição, ele está caminhando para o fracasso. E a Bíblia diz que os sucessores de Eli eram seus filhos Ofni e Finéias. Porém, ambos também não estavam com a audição espiritual aberta. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles zombavam e profanavam o altar do Senhor, tirando do sacrifício para si, pegando naquilo que era santo e profanando. E Deus precisava de um sacerdote. Deus precisava falar de novo com o seu povo. Aleluia. Então Deus vai pegar o sofrimento da irmã Ana, que Penina irritava, e Deus vai dizer: olha, nesse sofrimento eu vou trabalhar, nesse sofrimento eu vou fazer uma coisa nova. Irmã Dagmar, recebe essa palavra em nome de Jesus. No teu sofrimento, Deus prepara algo novo para a tua vida. No teu sofrimento, Deus está preparando algo especial para a glória de Deus. Vou dar um pulo aqui na lição. Tópico 2.1 da lição diz: Ana consagra a Deus o fruto mais desejado. Vamos olhar na Bíblia aí, abra a sua Bíblia. E vamos ver aqui o que Ana está falando ao Senhor na sua oração quando ela chegou no templo. Olha o verso 11 do capítulo 1. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a oração da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Entenda qual é a oração de Ana. Ana, na verdade, ela está se rendendo a um propósito de Deus da qual ela não entendia. O que Deus queria, acredito eu, era ouvir essas palavras de Ana: Ana, me dá esse filho que vai ser gerado. Ana não sabia do que estava indo acontecer, mas o Senhor é onisciente. O Senhor já sabia o que estava aguardado, o que estava aguardado. E quando Ana coloca na sua oração essa palavra: Senhor, se tu me deres um varão, eu lhe entregarei, eu lhe darei, e ele te servirá por todos os dias. Eu imagino que Deus falou assim: olha, Ana está no centro da minha vontade, Ana está da maneira que eu quero, ela veio à minha presença e ela está me dando aquilo que é mais precioso para ela.
Acho que você não entendeu. Vou tentar explicar com outras palavras. Ana não ora, Luana, dizendo assim: olha, Senhor, me dá um filho. Me dá um filho para acabar a minha vergonha com Penina. Me dá um filho para me acabar com esse sofrimento e essa humilhação. Eu vou ter um filho saudável na minha casa. Eu vou ter um filho lá e Penina já não vai mais me irritar. Não, Ana não pediu para si. Diga assim: Ana não pediu para si. Repita comigo: Ana não pediu para si. Ela pediu para o Senhor. Aí está o milagre. Aí está o espiritual da coisa. Aí é que mexeu com as estruturas espirituais. Porque ela pediu um filho para o Senhor. Ela pediu um filho consagrado. Você não entendeu ainda, você não captou. Ela pediu um filho consagrado. Olha, Senhor, ele vai te servir todos os dias no teu altar. Ninguém vai colocar a navalha sobre a sua cabeça. Em outras palavras, ele será nazireu. Ele será consagrado. Senhor, gera em mim um filho para ti. É isso que ele está dizendo. No tópico 2, ponto 1 da lição diz assim: qual mulher que orando a Deus por um filho, após receber o milagre, o consagraria ao Senhor, sabendo que não mais o teria de volta. Segundo os estudiosos rabinos, a busca incessante de Ana por um milagre durou 25 anos. Dá um toquinho no irmão que está do seu lado e fala assim: você murmura por causa de poucos dias. Glória a Deus. Questão de meses. No mais tardar 1 ou 2 ou 3 anos. Se chegar em 5 ela não suporta mais. Olha o exemplo de fé aqui. 25 anos. Escuta esse argumento. 25 anos tentando, buscando, e não cessava a humilhação, não cessava as palavras de Penina que certamente machucava. Mas sabe de uma coisa? Deus me fez entender uma mensagem muito linda aqui. Deus me fez entender, meu filho, refúgio para quem está ferido é a minha casa. Talvez você não vai entender o que eu vou dizer agora, mas numa manhã eu sei que você vai entender essa palavra. As pessoas, quando se ferem, irmãos, tendem a se esconder, entrar em caverna, entrar em zona de isolamento, tendem a se afastar de todo mundo. Mas quando eu olho para a Bíblia, que é o meu manual de fé, quando eu olho para a Bíblia, que é o meu cardápio, quando eu olho para a Bíblia, que é o que me instrui, eu vejo Ana fazendo o contrário. No momento da aflição, no momento de perseguição, ela buscou refúgio na casa de Deus, na presença de Deus, no altar de Deus, na presença do Senhor dos Senhores. É aqui o lugar de você encontrar refúgio e se esconder de tanta perseguição, de tanta palavra que te machuca. É no altar de Deus. Se esconda no altar de Deus. Busque forças como fez Ana. O pastor no seu comentário aqui, ele é feliz quando diz que Ana, de forma incessante, ou seja, de forma perseverante, ela buscava a presença de Deus. Sabe o que eu consigo entender aqui? É como se ele dissesse assim: é o único remédio que eu tenho. Oh, aleluia, rabaixo. É a única coisa que ainda consegue aliviar essa dor que eu sinto. É a única coisa que me acalma e que me dá mais força para mim continuar lutando, acreditando que um dia Deus vai abrir a marca. Ana encontrava essa força onde, irmão? Assistindo televisão? Diga para mim, foi passeando pelas ruas, foi na internet, não. Ana encontrou força no altar de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. E ali ela se fortalecia ano após ano. Até que chegou esse dia aqui do capítulo 1, em que ela orou. Até me atrevo a dizer, quem sabe diferente de todas as outras vezes que ela orou. Quem sabe todas as outras vezes que ela esteve ali, ela orou de uma forma diferente. Mas agora ela orou de uma forma que Deus gostou da oração dela. Diz: te darei um filho, Senhor, para teu altar, para que a lâmpada de Israel não se apague, para que ainda haja profeta na tua casa. Estou, meu Deus, lhe oferecendo um filho. Usa a minha vida
levita e gera um sacerdote. É isso que ele está dizendo, e é isso que chamou a atenção de Deus. Vamos adiante aqui. No tópico 2.2, aqui na revista, estou saltando muita coisa devido ao tempo. No tópico 2.2 diz assim: o nascimento de Samuel não somente estabeleceu o sacerdócio e o profetismo em Israel, mas trouxe também o povo de volta ao Senhor. Oh, aleluia. Porque, como eu disse para os irmãos, quando Eli não escutava a voz do Senhor, quando seus filhos entrou pelo caminho da corrupção, então Deus levantou um menino chamado Samuel, que tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, que tinha a pureza de uma criança para entender qual eram os projetos de Deus. E quando Samuel começou a ser usado, o próprio povo agora tem prazer em Siló, porque Deus está usando alguém, porque Deus está falando através de alguém. Meu irmão, aprenda uma lição aqui, ó. Deus nunca ficará sem profeta na terra. Deus nunca ficará sem quem fale a verdade. Se eu não quiser falar, Deus levanta alguém para falar. Se você não quiser pregar, Deus vai salvar, vai tirar lá da lama, vai trazer, vai encher do Espírito Santo e vai usar. Mas a obra dele não para. A lâmpada não se apagou. Diga assim: a lâmpada não se apagou. Ela quase, mas do quase, Deus entrou no cenário. Está entendendo, meu? Deus usou a vida de Ana e o seu sofrimento. E quando Samuel vem para fazer diferença. Quando Samuel veio para fazer totalmente o oposto de Eli. Samuel vai ser um homem equilibrado. Samuel vai ser um homem que ouve a voz de Deus e executa a sua vontade, ainda que de vez em quando seria até mesmo contra a sua própria vontade. Por exemplo, já dando um salto na história, quando ele foi separar o primeiro rei chamado Saul, ele se entristeceu. Mas Deus o confortou e disse: não, Samuel, não é a você que não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, mas é a mim. Eles querem um rei, então eu vou dar um rei para eles. Amém? Vamos voltar aqui alguns tópicos para nós comentarmos. Ainda no tópico 2, do nascimento de Samuel, o pastor comenta aqui: o que Deus planejou no ventre de Ana, gerar, olha que coisa linda. O que Deus planejou no ventre de Ana, gerar um homem segundo o seu coração, para ungir também um rei segundo o seu coração. Oh, dá glória a Deus pelo menos. Eu estou dizendo que no sofrimento da irmã Ana, Deus vai levantar um profeta segundo o coração dele. E através daquele profeta, ele também vai derramar uma unção de um rei, também segundo o coração dele. Levanta a sua mão para cima assim, deixa eu profetizar. Deus é perfeito no seu trabalho. Esse sofrimento que tu passas e não entendes é apenas uma ferramenta de Deus para cumprir a sua vontade. Deus é perfeito em tudo. Deus trabalha de forma perfeita, harmônica em tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Aquieta o teu coração e deixa Deus cumprir a sua vontade, que é plena, é soberana e está acima de tudo, em nome de Jesus. Vou dar uma pausa aqui só para falar para você fazer uma coisa. Se você puder fazer, claro. Eu queria que você colocasse a mão no seu peito. Eu vou tirar aqui 15, 20 segundos. Faça uma oração ao Senhor e peça para Ele assim: olha, Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo hoje. Cumpra a sua vontade. Ainda que eu venha chorar um pouquinho, que venha doer um pouquinho, mas cumpra a sua vontade. Cumpra seu querido. Sua vontade está acima da minha. Se você pode fazer isso. Aleluia. Cumpra o teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Faça como tu queres e não como nós queremos. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus. Continuando, amados. O pastor, mais uma vez, muito feliz, ele faz o seguinte comentário: será que não seria a hora? Olha só. Será que não seria a hora
de deixar de se importar com as nossas peninas e consagrar a Ele o melhor que nós temos? É forte ou não é forte? Será que não é hora de nós deixar peninas, entre aspas, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos machuca, aquilo que nos irrita, como fazia ela? Será que não é hora de deixar isso à parte e seguir para o alvo, e seguir para o propósito a qual Deus nos chamou? Vou tentar trazer para o linguajar de hoje. Será que não é momento de parar de se importar tanto contigo e se importar um pouco mais com a causa de Deus, com o projeto de Deus, com aquilo na qual Deus quer usar e contar com você? Oh, aleluia! Entendamos a palavra, queridos, é isso que ela está nos dizendo. Deixa a menina de lado e deixa Deus cumprir a vontade dele na sua vida. Porque você vai ver que à medida que você vai se interessando com o projeto de Deus, a menina vai ficando esquecida. O próprio Deus fará com que menina desapareça na tua vida, quando você se interessar com o projeto dele para a tua vida. Glória a Deus. Para glorificar o Senhor. Ana deixou o choro para cantar. Eu senti muita presença de Deus quando eu meditava sobre isso. E o Senhor falava e sussurrava aos meus ouvidos: meu filho, não perca tanto tempo chorando. Cante, se alegre, confia no projeto que eu tenho para a tua vida, confia que eu estou no controle de todas as coisas. Da mesma forma que o Espírito do Senhor falou comigo, eu quero falar para você nessa noite como arauto de Deus: larga o choro e volte a cantar. Larga o choro e volte a celebrar o Senhor. Talvez você está equivocado, esperando acontecer algo para adorar. Lembra que eu falei aqui uma vez sobre Miriam, que esperou chegar do outro lado para depois tocar o pandeiro? Lembra que eu falei sobre isso? Só que Ana faz o contrário. Ana vai adorar a Deus, Ana vai se prostrar e vai cantar. O seu semblante vai ser até diferenciado, é um semblante alegre, porque ela já estava de posse com uma vitória. Você precisa entender esse princípio bíblico. Entendo que alguns só vão cantar e só vão crer depois de ver Deus. Eu entendo isso. Como Tomé, que só creu quando colocou o dedo na ferida. Mas eu quero pregar para alguém nessa noite que vai abandonar o choro e vai entoar cânticos ao Senhor, crendo pela fé que o milagre vai ser gerado. Isso que Deus quer de nós nessa noite, que larguemos o choro e cantemos. Cantemos crendo que Ele está no controle de todas as coisas e que a sua vontade será feita sem interferência de homens. Olha o canto de Ana. Segundo o pastor que comentou, Ana cantou e pôde finalmente abrir a boca e dizer: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Observa isso. Ana perseverou, jamais desistiu. O seu cântico expressa sua alegria e a grandeza de um Deus, aleluia, que sabe honrar aqueles que derramam diante dele em lágrimas nas suas orações. É uma maneira que eu tenho de ministrar. Cada um Deus usa de uma forma. Eu respeito a forma que Deus usa cada um. Peço que respeite a minha. Mas eu peço que você fale para quem está do seu lado assim: olha, Deus sabe honrar. Deus sabe honrar. Quando Deus quer, quando Deus deseja, quando Deus separa um momento para honrar, irmão, Deus sabe fazer o negócio bem feito. Deus sabe preparar um cenário bem preparado. Deus faz um homem
estava sendo perseguido, pronto para ir para uma forca, montado num cavalo branco que sai no meio da rua, e aquele que queria matar ainda vai atrás gritando: é assim que Deus faz com quem Deus agrada. Deus sabe como é. Deus pega uma mulher estéril que não tem filhos, reverte a situação, dá a ela 7 filhos, e um deles, que é o primeiro que ela deu para o Senhor, Deus levanta como profeta, como sacerdote. Eu vou trazer para o lado da cultura para você entender o que eu quero dizer. O nome Samuel tinha peso. O nome de Samuel não era qualquer nome, não era só uma pessoa da igreja, não. O nome de Samuel tinha peso. O nome de Samuel ficou conhecido em toda a nação. Certamente, quando alguém conversava com Ana, dizia: bem-aventurado és tu, que deste à luz a um homem tão abençoado como o profeta Samuel. Deixa eu profetizar mais uma vez. Eu estou muito alegre nessa noite. Eu sinto a graça de Deus aqui para profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você levante a sua mão. O Deus que você serve é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Talvez hoje a situação seja humilhante, talvez hoje a situação seja difícil, mas o Deus que tu serve é especialista em pegar quem está embaixo e colocar em cima, porque Ele é fiel e tem o controle de todas as coisas. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Ana perseverou, jamais desistiu. Vou falar mais uma coisa um pouco forte aqui para alguns. Tem gente que está tão acostumado a perder, tão acostumado a ser derrotado, que não consegue mais crer numa virada. Já sofreu tanto na vida, já apanhou tanto na vida, já sofreu tanta humilhação, que não acredita mais, aleluia, que o Deus que ele serve é poderoso. Não é isso, claro. Até diz: Senhor, quantas vezes eu vim para a tua casa, quantas vezes eu estou aqui orando, quantas vezes eu fiz orações e mais orações e nunca vi nada acontecer. Eu vi fulano testemunhar, eu vi Beltrano testemunhar, mas a mim, Senhor, estou do mesmo jeito. Mas eu quero dizer para você: Deus não mudou, Deus é o mesmo. Se Deus pode fazer na vida de Ana e na vida de tantos outros, Deus também pode fazer na tua vida. Aleluia. Pelo amor de Deus, escuta a voz do Senhor. Deus está me usando aqui para falar com alguém nessa noite. Que fala: cara, troca o choro pelo canto. Sai dessa vida de ficar pranteando e murmurando, se colocando como um vítima, se colocando como indefeso, como ninguém te gosta, ninguém te ama. Joga isso fora, que não sai desse choro. Vem cantar ao Senhor, vem adorar ao Senhor, vem com a altar de Deus, e você vai ver quão grande Ele é e quão poderoso Ele é. Faz alguns anos na minha vida que eu li um livro. Esse livro ele tem uma participação muito grande na minha vida. Me chama Aprendendo com Jabes. Li esse livro 2 vezes e muito me ajudou. Eu comecei a entender coisas que eu não sabia na Bíblia. E depois de muito tempo, eu busquei outro livro, a mesma linha, do mesmo autor, por título A Oração de Jabes. Faz alguns dias que eu estou meditando sobre esse livro. Aí eu comecei a ler e as lágrimas começam a descer. Mas eu comecei a ser abençoado de uma forma que eu não imaginava. Eu estou vendo literalmente o poder de Deus atuando na minha vida e no meu ministério. Vou falar, resumindo para os irmãos. A oração deles divide em 4 partes. Primeiro, que Deus me abençoe. Entenda que a bênção de Deus é o segredo de tudo. Não é a capacitação, não é a oratória, não é o conhecimento. Não. O diferencial será sempre a bênção de Deus. Porque aquilo que
Deus abençoou, não está abençoado. Tem muitas coisas que dá para puxar disso aqui, mas eu não vou comentar, só estou dando uma introdução. O segundo pedido que ele faz, irmãs, ele diz: Senhor, que o Senhor possa alargar as minhas fronteiras. Meu Deus. E eu fiquei, o que é alargar a fronteira? É crescimento? Eu achava que era, Josué. Eu achava que alargar as fronteiras é que eu fosse mais próspero, que Deus, se eu tivesse um carro, tivesse dois, se tivesse uma casa, tivesse três. Não. Eu lembro, eu comecei a entender que alargar as fronteiras, Wander, é Deus dilatar teu ministério de forma que alcance mais território para Deus. Ei, irmão, isso é muito forte. Dilatando o ministério para que de outra forma outras vidas sejam alcançadas. O terceiro pedido dele é que a sua mão seja comigo. E eu chorei muito quando eu li isso, porque se a mão de Deus não for, ainda que seja abençoado, mas é a mão de Deus que nos defende, é a mão de Deus que corta o arco dos poderosos, é a mão de Deus que corta as correntes, é a mão de Deus que nos protege. Finalizando, ele diz por último: Senhor, e não me deixes ser tentado pelo mal. Outra coisa que eu não sabia, escuta, isso é interessante. Geralmente a gente ora e diz: Deus, me dá força para não cair em tentação. Senhor, me dá força para me resistir à tentação. Jabes é mais inteligente e diz: Senhor, não me deixa nem ser tentado. E o livro conta uma história interessante. Por exemplo, há uma foto de um homem, de um guerreiro dentro do Coliseu, caído, uma espada próxima e um leão vindo com muita fúria para devorá-lo. E ele pergunta: o que seria mais sábio? Ter a espada e lutar contra o leão, ou não estar na arena? E eu entendi, era muito mais inteligente ele não estar lá dentro do Coliseu. Glória a Deus. Ele seria poupado da fúria do leão. E eu guardei isso no meu coração. Peça a Deus para te livrar dessas coisas. Irmão, eu me lembro da primeira mensagem que eu ouvi ainda quando novo convertido. O pastor dizia assim: olha, não fique provocando o diabo, não fique fazendo afrontas ao diabo. O diabo, nem Jesus fez isso, porque ele é astuto, ele planeja, ele te estuda, ele sabe a tua fraqueza, ele sabe o que te machuca, ele sabe como te machucar, ele sabe quem usar. O diabo sabe. Então não fica nessa bobeira de ficar chamando o diabo para desafiar o diabo. Agora, se ele aparecer, enfrenta-o. No nome de Jesus, ele será vencido. Se ele aparecer, mas se ele não aparecer, que fique bem longe da sua vida. Entendeu? Que fique bem longe. Que os laços dele, que as armadilhas fiquem bem longe da sua vida. É isso que já está dizendo: Senhor, não me deixes ser tentado por mal. Glória a Jesus. Queridos, por Espírito de Deus, eu acredito falando essas coisas aqui. Deixa eu tentar voltar para a lição e dar uma fechada aqui. Ainda no tópico 2.3. Isso aqui eu estou com a mania de ficar lendo o texto e parece que eu me mergulho no meio do texto lá. E esse texto aqui falou demais comigo. Olha, a vitória de Ana foi muito maior do que a sua vergonha. O que prova que Deus sempre nos surpreende além daquilo que imaginamos. Se foi humilhante para Ana dependendo do seu lado, mas a vitória que Deus deu para ela compensou toda aquela vergonha, compensou toda aquela humilhação. Levanta a mão de novo, que eu estou querendo profetizar sobre a sua vida. A humilhação que você tem passado, um momento difícil, não há de se comparar quando chegar o momento da exaltação de Deus sobre a tua vida. Isso vai ficar pequeno, querido. Esse sofrimento vai ficar apagado diante daquilo que Deus tem a fazer na tua vida. Receba isso e guarda no coração. Tópico 3. Deus tornou a reacender a chama do templo através de Samuel. Vou parar por aqui.
o tempo. Tinha 3 coisas para comentar, vou falar mais uma aqui, se der tempo falar outra. Ó, tópico 3.1. Ela não agiu como algumas pessoas, meu Deus, isso é muito forte, que na hora da dor e da angústia firmam alianças com Deus, e quando obtêm o desejado, se esquecem de tudo que lhe prometeu. Olha aí, olha o diferencial da irmã Ana. Ela, quando buscou na angústia, no momento do sofrimento, ela fez aliança com Deus. Mas quando Deus abençoou, ela não se esqueceu da aliança. Ela não se esqueceu do compromisso que ela fez com Deus. Deixa Deus me usar para puxar a orelha daqui nessa noite. Eu me lembro de pessoas que, quando estão desesperadas no sofrimento, chega diante da gente e diz: olha, pastor, se Deus entrar com providência nessa causa, eu vou fazer assim, assim e assim para o Senhor. Pois bem, será que não é noite de você refletir se você não foi apenas alguém que quis usar o altar de Deus para o teu benefício, e depois que Deus te deu o que você queria, você não tem cumprido com a tua aliança para com Ele? Eclesiastes nos adverte dizendo para que não venhamos fazer voto precipitado, para não fazer sacrifício todo, porque é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Isso é muito pessoal, isso é muito individual. Cada um sabe dos seus compromissos, cada um sabe aonde se comprometeu com o Senhor. Quem está ouvindo a voz do Senhor diz um amém. Amém. Cumpra teus votos. Por último, ou por penúltimo, pastor Samuel deixa escrito aqui algo interessante. Deus sabe honrar a quem renuncia por sua causa. Quero trazer aqui uma palavra final para edificação de algumas vidas aqui. Pessoas que abriram mão de muitas coisas importantes por causa da obra de Deus. Essa palavra é para você que em algum momento da sua vida teve que sacrificar o seu Isaac por amor à obra e à chamada que Deus tem na tua vida, pela tua fé no Senhor. Teve que sacrificar algo que você gostava, você abriu mão de algo por ser fiel a Deus e amar o ministério que Deus te deu. Receba essa palavra como uma profecia. Deus sabe recompensar os seus filhos. No momento certo, filho do Senhor, tu verás como Ele sabe honrar quem abre mão de algo de si próprio por causa dele. Aleluia! Em nome de Jesus. A verdade é que Ana, meus irmãos, ela abriu mão de um filho e Deus lhe deu mais 5. Deu mais 5. 3 homens e 2 mulheres. Porque ela aprendeu a ser fiel ao Senhor. Eu vou finalizar a mensagem por aqui, dizendo que está na conclusão da lição da escola dominical, lição 4. Deus tem a resposta para toda a porta que está fechada em nossas vidas. Deus tem a resposta. Ana nos ensina que devemos ser perseverantes, mesmo quando as circunstâncias dizem que não podemos mais avançar. Nos revela que Deus tem propósitos específicos, e que se Ele fechou algo, para que venhamos à sua presença. Isto é sinal que nossas vidas jamais serão as mesmas, aleluia, quando conhecermos seus projetos a nosso respeito. Amém, irmão?